Olá, tudo bem, gente? Começamos aqui a live hoje para falar de um assunto super importante. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o nosso cenário mudou um pouquinho, hoje nós temos até uma lousa aqui para fazer algumas demonstrações para vocês entenderem melhor tudo que a gente vai falar aqui. Essa é uma live que não só é importante para quem é lash designer, né? Para quem quer atuar na área, para quem já atuou na área, mas é uma live também importante para quem é cliente, né? Para quem faz extensões de cílios. Então eu sei aí que muitas vezes a gente tem dúvida, por que eu tenho que fazer a manutenção a cada 15, 20 dias? Então hoje eu fiz essa live aqui exatamente para sanar essas dúvidas. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que eu sou tricologista, então eu fiz um curso internacional de tricologia, então eu sou formada em tricologia, então tudo que eu vou fazer aqui, falar aqui, é com embasamento nos meus conhecimentos de estudos mesmo, tá? Não vou falar nada em achômetro. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse é o primeiro ponto. Então, antes da gente falar sobre a manutenção como um todo, eu quero falar para vocês como funciona o crescimento dos fios dos nossos cílios. Como é que funciona? Como é que eles crescem? Como é que é esse ciclo de crescimento dos fios dos nossos cílios, tá? Primeiro ponto. Não sei se todos sabem, mas se não sabem, vão saber agora, que nós temos em cada olho, em média, ali 150 a 200 fios por olho. Então, totalizando uns 400 fios de cílios que nós temos, tá? Então, você imagina que a gente tem 400 fios pra gente colocar as extensões. Porém, não são em todos os fios que a gente cola um fio sintético, que a gente faz a aplicação das extensões. Existem fios que a gente não pode fazer e eu vou explicar o porquê, tá? Então, enfim, falamos aqui que a gente tem 400 fios por olho, tá? Vou anotar aqui para vocês entenderem. 400 fios por olho. Esses fios, eles têm um ciclo de renovação e eles caem, eles renovam, assim como os nossos cabelos, tá? Eles renovam, eles caem. E caem, em média, de 1 a 5 fios por dia. Então, você perde aí, em média, de 1 a 5 fios por dia. Então, vamos colocar aqui que ao longo de 30 dias, você vai perder aí, se você perder, 5 fios por dia, então vamos colocar aqui, ó, 5 vezes 30, você vai perder aí pelo menos uns 150 fios ao longo de 30 dias, tá? Gente, quase a metade, tá? Então, vamos colocar aqui, você perde 150, você fica com 250, né? Você perde, então, né, nessa conta, você perde uns 40% de cílios por dia. Vocês entendem isso? Que a gente tem 400 fios e que a gente perde mais ou menos uns 150 fios. Então, a gente fica ali com 200. Mas eu só fico com 200 dali ao longo de 30 dias, eu perco tudo? Não, gente, ele renova. O fio que cai, ele nasce um novo fio. Imagina que aqui é a pele da cliente, tá? A pele pele dos cílios, tá? E aí você tem um fiozinho aqui, que é um fiozinho pequeno, que é um fio que a gente chama do primeira fase do ciclo do fio, que é a fase anágena, que é o fio quando ele nasce. Ele é um fiozinho bebê. A gente, popularmente no mundo das lashes, a gente chama ele de lash baby. Esses fios, eles são menores, eles são mais delicados, mais sensíveis, e a gente, inclusive, não recomenda que se colhe extensões de cílios, né, as extensões, nesses fios, porque eles são muito pequenos. Então, a gente não recomenda. Então, as lashes, até por uma questão de segurança, né, da saúde ocular da cliente, a gente pede para que eles não colhem as extensões aqui nesses fios, tá? Então, essa é a primeira fase que a gente chama de anágena. Minha letra maravilhosa, a gente chama de anágena, que é a primeira fase do fio. Esse fio, depois que ele passa pela fase anágena, ele entra numa fase adulta, né? Que aí ele já é maior, ele já é mais resistente. E a gente chama essa fase aqui de catágena.
Essa fase aqui, a gente já recomenda, a gente já faz a aplicação das extensões de cílios. Então, neste momento, você já pode aplicar as extensões de cílios. Então, as lashes, elas sabem que, e isso é possível reconhecer, tá, gente? No momento que a gente está fazendo a aplicação, a gente consegue identificar um fio da fase anágena para um fio da fase catágena. A gente consegue identificar isso. Então, quando eu falei pra vocês, a gente aplica nos 400 fios? Não, a gente aplica nos fios que a gente julga de saudáveis, né? Os fios que a gente pode, que são esses fios aqui da fase anágena, tá? Existe um outro fio, uma outra fase, que a gente chama de fase catágena. Meu fio horrível, mas é um fio, tá, gente? Desculpa, fase telógena. Essa fase aqui, o fio já passou da fase adulta, ele já tá um pouquinho mais velho, tá? Já tá um pouquinho mais idoso e ele vai se desprender da pele em breve. Então, esse fio aqui é um dos cílios que caem. Vocês já fizeram aquela brincadeira de quando é pequeno que cai o fio? Aí você bota, pequeno não, tá? Porque eu faço até hoje. Cai, aí você pega o fio, coloca no dedo da pessoa e cada um faz um pedido. Eu faço isso direto, tá? Geralmente é este fio aqui que acontece isso, que é o fio na fase catágena. Cada um tem um prazo, um tempo para ficar na fase. Essa fase, que é a fase catágena, ela dura ali de 2 a 3 semanas, né? Então, essa é uma informação importante para vocês saberem por que a gente faz a manutenção ali entre 2 a 3 semanas, tá? Então, essa é uma informação importante. Esse é o fio que a gente mais recomenda fazer a aplicação de cílios, tá? A aplicação das extensões. Esse a gente também pode fazer. E aí vocês podem falar assim, mas Dalila, eu consigo identificar a diferença da catágena para telógena? Nem sempre. Porque o que acontece? Cada um tem uma anatomia, né? Cada um tem uma genética. Cada um pessoa, tá? O fio não é diferente disso. Pode ser que uma fase telógena não seja tão grande quanto a fase catágena. Então, você muitas vezes não vai conseguir identificar, tá? Mas o que você consegue, o que a lash consegue identificar é esse para esses dois. Ele é muito nítido, beleza? Bem, então, já sabemos disso. E uma coisa que é interessante é que geralmente aqui, quando ele tá na fase telógena, já tem um outro lash baby aqui para nascer. Então, quando ele cair, quando esse daqui que sair, esse lash baby vai nascer e vai ficar aqui. Então, esse daqui ele já tá numa fase anágena, porque ele é pequenininho, ele vai nascer assim que a telógena terminar, tá bom? Então, a gente tem um ciclo de renovação de cílios que é importante vocês saberem por conta da manutenção. Então, eu falei lá que a fase anágena demora de 2 a 3 semanas. É o fio que a gente geralmente recomenda. A fase telógena, ela é um pouco maior, tá? Essa fase, ela dura às vezes até em 7 semanas, 6 a 7 semanas. Mas você nunca sabe se ela tá na anágena, na catágena, então na catágena, na telógena, então você pode ficar nessa dúvida. Legal? Bem, outra coisa que eu quero que vocês entendam é que esse fio, como ele cresce, então ele nasce, ele cresce, ele morre. Quando você aplica as extensões, eu vou aqui mais uma vez com o meu desenho. Então, você imagina que aqui, ó, são os cílios, tá? Quando você aplica as extensões, imagina que no dia da extensão, no dia da aplicação, ele tá aqui, ó, bem pertinho da raiz, tá? Vamos supor que aqui é a raiz da cliente. Ele tá aqui bem pertinho da raiz. Então, ó, deixa eu fazer mais grosso pra ver se vocês conseguem identificar melhor, tá? Então, ele tá aqui, ó, bem pertinho da raiz. Tá vendo? Você tem um range muito pequenininho aqui longe da raiz. Geralmente de meio a 2 milímetros, é muito pequenininho. Mas a gente não encosta na raiz, não pode encostar na raiz. Ele tem que ficar próximo, mas não encostado. Então ele não pode ficar muito distante, inclusive. Por que não pode ficar muito distante? Gente, imagina que aqui é o olho da cliente, tá? Desculpa. E aqui é os cílios dela. Se você pesa muito, e se você coloca ele muito distante da raiz, isso aqui é como uma gangorra. Ele começa a pesar e aí ele vai começar a ficar pesado e isso vai prejudicar a pálpebra da cliente. Então, por isso a gente tem que tomar cuidado.
E aí, então, imagina que isso aqui, no momento da aplicação, ele fica muito próximo. Aqui é na aplicação, tá? Deixa eu apagar isso daqui, não confundir. Na aplicação. Depois, uma semana depois da aplicação, ele já tá um pouco mais distante da raiz. Então, esse espaço aqui da raiz já quase duplicou, ele já tá distante da raiz. Então, ele está fazendo mais peso, tá? 2 semanas depois, ele tá mais distante ainda da raiz. Então, ele tá fazendo mais peso ainda, ele quase triplicou. Gente, 3 semanas depois, ele já tá... Opa, tudo bem, deixa eu refaço aqui, só pra gente não confundir. Mas 3 semanas depois, ele tá muito mais distante da raiz. E isso é aquela gangorra que eu falei pra vocês, ó, o olho da cliente, os cílios, né? Então imagina que aqui a gente coloca uma extensão. É peso demais aqui, é muito peso aqui. Então isso daqui vai começar a prejudicar a pálpebra da cliente. Pode dar um inchaço, vermelhidão, pode dar várias coisas que vão incomodar. Inclusive, geralmente, quem faz extensões aí já percebeu que quando vai chegando na época da manutenção, né, vai passando ali 15 dias, você já começa a ficar com incômodo. Então você passa a mão, e isso é péssimo, tá? Porque eu sei porque eu faço isso, gente. Você passa a mão e você sente a raiz do cílio, você sente a extensão, você sente isso daqui, ó. E aí quando você começa a sentir isso, isso começa a incomodar. E tem gente que faz o quê? Arranca, puxa. E é onde não pode. Então, por isso... Quanto mais próximo à raiz é onde realmente as extensões estão boas e isso não vai nos incomodar. Então, por isso, a gente fala que as extensões, as manutenções devem ser feitas com pelo menos 15 a 20 dias. Aqui no estúdio. Aqui no estúdio a gente faz manutenção de 15 a 20 dias, tá? Então, a cliente volta com mais de 20 dias. Ou com menos de 40%. Então, se ela não tiver ali, saiu 40%, beleza. Saiu mais que 40%, 50%, 60%, eu não considero mais como manutenção. Eu já considero como uma nova aplicação. Por quê, gente? Essa raiz aqui, ó, ele tá muito distante. Se ele fica muito distante, eu preciso fazer uma remoção. Como é que eu faço remoção? Eu faço aqui, na manutenção, a remoção mecânica. O que é remoção mecânica? Eu pego um fiozinho, o fio sintético com uma pinça, o fio natural com outra e puxo. Como descascar de banana, eu faço assim e ele sai. Só que eu vou fazer isso em todos os fios, se ela voltar depois de 30 dias, estão todos lá com esse espaço aqui da raiz? Não, por quê? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu também vou prejudicar os cílios da cliente. Eu vou ficar tirando ali a queratina, né, desses cílios. Então não é isso que eu quero. O que eu faço eu faço a remoção mecânica na manutenção se tiverem poucos fios pra gente fazer a remoção mecânica. Se tiverem muitos fios, eu faço uma remoção química. E eu aqui no estúdio, eu não recomendo fazer a remoção química no mesmo dia de fazer a aplicação. Esse é um protocolo do estúdio, tá? Por quê? Porque ele fica resíduo, ele vai ficar com um pouco de resíduo de adesivo e isso é um pouco complicado. Então, gente... Por isso, as manutenções, a gente precisa que elas sejam feitas pelo menos com 15 a 20 dias. Porque senão você vai estar com muitos fios longe da raiz, porque eles já passaram da fase, da fase catágena para telógena, e eles podem se desprender, eles estão crescendo. Além disso, alguns fios vão sair, então eles vão caindo, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Vocês entenderam esse passo aqui, né? Do porquê essa manutenção de 15 a 20 dias. Aí, uma outra coisa que impacta bastante aí a manutenção são os cuidados, né? A gente já entendeu que existe um processo que você vai passar, que é o crescimento, o ciclo natural dos seus cílios, que eles vão acontecer. Eles vão nascer, eles vão crescer e eles vão cair. Muitas vezes eu escuto de clientes que chegam pela primeira vez ou que vieram de algum outro lugar. Dalila, eu não caí, agora eu caio. Ah, eu vejo que cai. Gente, sempre vai cair, tá? Sempre vai cair, seus cílios sempre caem. Eles sempre caíram.
o que acontece é que agora, com as extensões, você vai visualizar eles melhor. Então, antes ele caía, mas ele era fininho, ele era pequeno. Então, de vez em quando ele caía, você fazia a brincadeirinha lá de fazer o desejo com os cílios. Agora, você vai ver ele com mais evidência. Por quê? Porque, consequentemente, ele tá mais pretinho. Você tinha um cílios, e aí se você faz volume, né, os efeitos tecnológicos, você tinha um cílios natural com outros acoplados, então ele fazia um leque. Então, você vai ver isso com mais frequência. O seu cílios natural, ele é mais fininho. Então, assim, o que acontece? Você vai começar a sentir ele cair realmente. E é normal. Então, Dalila, cai mais. Não, não é que ele cai mais. É que agora você vê mais. Pode acontecer dele cair antes da fase telógena, naquela fase que ele fica, né? Naquela fase que ele fica mais velhinho, mais idoso, e que ele realmente vai cair. Pode acontecer? Pode. Por quê? Por vários motivos. Pode acontecer por uma questão de você coçar, né? Você criar um atrito ali, você coçar, você puxar. Isso pode acontecer, mas isso vai acontecer, gente, com o fio do cabelo. Se você puxa, pode ser que eu tenha um fio aqui que ele tá na fase catágena ainda. E se eu puxar ele, catágena, lembrem, tá? A fase catágena é aquela fase que ele é adulto. Que ele saiu do bebezinho e ele foi pro adulto, tá? A caneta já não tá escrevendo mais. Mas pode acontecer se você arrancar, se você puxar. Assim acontece inclusive com as nossas sobrancelhas. Quando você vai fazer a sobrancelha, tem uns que são menorzinhos, que consequentemente estão ali naquela fase, né, bebezinha. Mas tem uns que já estão maiores e você arranca, porque você tá fazendo a sua sobrancelha e você vai arrancar. Isso também pode acontecer com cílios. Se você puxar, ele vai sair antes de precisar, né, da fase dele de cair mesmo. Bem, outras coisas que podem fazer com que caia. Ou que o seu ciclo natural de crescimento mude. Questões de saúde. Então, se você é leste, é importante você avaliar, inclusive. Se você é leste, é importante você avaliar qual é a fase que a sua cliente está. Se ela tem alguma questão de saúde que pode impactar no crescimento natural dos cílios dela. Se ela está passando por alguma fase, alguma questão emocional, que também pode. Exemplos, tem muitas pessoas que quando ficam estressadas, com depressão, enfim, perdem o cabelo. Por quê? Porque é isso, gente, tá? Saúde. Se a pessoa vem passando por um tratamento de saúde, se ela tem algum problema de saúde, se ela tá passando por alguma fase, né, onde a saúde dela tá mais debilitada, mais afetada, isso pode fazer com que caia e esse ciclo aumente. Então, você que é leste, é importante você entender que fase a sua cliente está. Então, na ficha de anamnese, inclusive, questione isso para ela. Entenda, converse com ela e explique para ela que você tá fazendo essas perguntas não é para saber da vida dela, mas é para entender e conseguir ajudá-la. Você não vai fazer o diagnóstico de uma doença, mas você vai conseguir ajudá-la a entender o que está acontecendo, por que ela está tendo essa queda. Isso é extremamente importante. Você é o seu papel como leste. E você, como cliente, é importante você saber disso, que a sua leste vai perguntar. Por quê? Porque ela precisa entender. Para o seu trabalho, para o trabalho dela ficar melhor e para você ficar ali sempre linda, maravilhosa, com aquelas extensões incríveis, tá? Então, são informações são importantes. Exemplo, eu tô gestante. Gestante tem uma mudança hormonal muito grande. Então, isso também faz com que o ciclo de crescimento dos cílios dela mude. Lactante. Lactante também. Exemplo, gente, na minha primeira gestação, quando eu fui amamentar, eu amamentei durante o período, caiu muito cabelo meu. Achei uma falha realmente aqui. Então, acontece também. Então, entenda também se ela tem uma questão hormonal que ela tá passando, se ela tá fazendo uma reposição hormonal, se ela toma um anticoncepcional. Tudo isso é importante para você entender como vai ser o ciclo de crescimento dela e, consequentemente, se as manutenções dela vão precisar ser feitas com mais rápida ou não, né? Antes de 20 dias, com 15, enfim, você entender isso. E aí, para ela ficar claro, bem, eu preciso ter a certeza de que eu vou ter que voltar com 15, 20 dias. Você leste, já agende para ela. Então, já deixa agendado, para que não tenha nenhum problema.
Porque é o que eu falei. Mas imagina que as extensões, ela cria um peso nos cílios, né? Nos cílios natural. E se ele cria um peso, ele pode prejudicar a pálpebra da cliente. Pode trazer outras consequências para ela. Exemplo, eu já falei aqui da blefarite. Isso é uma das consequências que podem, né? Ela coçar, ela se irritar, enfim. E aí, gente? Então essas são as questões de saúde. Isso é o que envolve o crescimento de cílios. Existe uma necessidade de manutenção também. Por quê? Porque a cola dos cílios, ela pode se desprender da extensão natural. Então, imagina aqui, né? Vou apagar aqui. Imagina aqui, né? Esse é o olho da cliente, esse é os cílios dela. A gente já falou que quando você coloca uma extensão, você coloca ele bem pertinho aqui, né? E aí ele fica aqui, tenho vontade de fazer até um maiorzinho. Ele fica levantadinho, tá? Ele vai crescendo e ele vai indo cada vez mais pra ponta e isso vai criando aquele peso que a gente falou e isso pode prejudicar a pálpebra. Mas existe uma questão que é a cola. Imagina que você se adere aqui, ele através de um adesivo. Esse adesivo, ele pode se desprender por vários motivos. Eu sempre brinco com a cliente que eu falo assim, ela, quanto tempo vai durar? Eu falei, tudo depende do que eu vou fazer, mas também depende do seu cuidado. É 50% e 50%, né? Então, já falamos que tem uma questão de ciclo natural, de crescimento, dela me informar a questão da saúde e tudo mais. Ela entender tudo isso, mas também existe um processo que é o trabalho e o cuidado dela. Então, falando do meu trabalho, do trabalho como lash. Quais as preocupações que eu tenho que ter para a gente garantir uma manutenção de 15 a 20 dias ali, ou às vezes pode até ultrapassar um pouquinho? Pode, mas pelo menos nesse período, que ela volte ali com cílios bem legal. Primeiro, higienização. A gente precisa garantir uma boa higienização no momento da aplicação do extensão, tá? Quando eu falo de higienização, é quando você deita, você cliente, quando você deita na maca, você tem que prestar atenção se a sua lash está higienizando ele muito bem. Então, eu uso, inclusive, shampoo próprio para higienização dos cílios. É um shampoo profissional. Onde ele tem um pH, quando eu falo pH, ele deixa mais alcalino. Quem faz progressivo eu já fiz, tá? Lembra que tinha um shampoo anti-resíduo? Então, aquele shampoo anti-resíduo é para alterar o pH e ele abrir a cutícula do fio. Então, ele abre a cutícula do fio e faz, consequentemente, que o produto adere melhor. Nas extensões é a mesma coisa. Quando você usa um shampoo próprio com pH específico, ele abre a cutícula do fio e faz com que esse adesivo junto com o fio ele acople melhor. Ele meio que abraça, as cutículas abraçam aquele adesivo junto com a extensão e ele faz ele adere melhor. Então, essa é uma das coisas que fazem com que a sua retenção, ou seja, que faz com que a sua manutenção venha no prazo correto, a cliente volte com cílios ainda muito bonitos, tá? Então, é a questão da higienização. Saber higienizar ele muito bem e higienizar com o produto correto. Outra coisa que é super importante, você saber utilizar o adesivo, seu adesivo. Como? Saber a temperatura, saber a umidade correta do seu adesivo e segui-las, tá bom? Por quê? Porque se você não souber usar, você pode dar exemplo uma falsa colagem, que é, no momento ali que você tá fazendo a aplicação de cílios, ele cola. Só que depois a cliente chega em casa ou você vai pentear, ele sai. Isso daí vai fazer com que saia mais rápido, porque ele já, quando você for colar, ele pode ter, já tá muito seco, e aí ele faz aquela falsa colagem, cola errado. Sobre a higienização, até vou lembrar um negócio aqui que eu dei um exemplo um dia desses, que é quando você compra aquelas fitas 3M, sabe fitinha 3M, ele vem ali a recomendação, né? Limpar, e aí tem uns que vem até com um negocinho pra você limpar. É isso, gente, é higienizar muito bem, tá? Adesivo, entenda o seu adesivo, entenda qual adesivo você tá utilizando. Entenda se o seu ambiente está condizente com aquele adesivo, para que você consiga fazer da forma correta, que você consiga utilizar ele da forma correta e a cliente não tenha problemas de voltar com 15 dias sem nada, ou voltar e tá já quase sem cílios praticamente, tá bom? Outra coisa que é extremamente importante, saber o peso. Qual é o peso que você vai colocar, qual o tamanho e densidade que você vai colocar nas extensões de cílios. Então, cliente, inclusive, quem for cliente estiver aqui, às vezes, não sei se já aconteceu, você chegar num lugar e falar assim, eu quero aquele
grandão aqui, cheio, taturana mesmo. E aí a lash fala, não vou fazer. Essa lash, ela tem um conhecimento de que os seus cílios não suporta aquele tamanho ou aquela densidade. Então aqui no estúdio, eu não ultrapasso do tamanho 13. Tem clientes que eu posso ultrapassar? Tem, porque o fio dela talvez comportaria. Mas eu não ultrapasso o tamanho 13, porque na grande maioria das vezes o 12, 13 é o tamanho limite. Existe um cálculo, inclusive não vou falar dele aqui, mas existe um cálculo que a gente faz para saber qual é o tamanho e o peso que cada cílios da cliente comporta, tá? Então, que tamanho, que densidade, existe um cálculo para isso. Você vai avaliar os cílios da cliente, você vai fazer esse cálculo e aí vai te dar qual o tamanho e o peso que ele suporta. Então, o que acontece? Isso a sua lash tem que saber. A lash designer precisa saber. Qual é os cílios que eu vou, qual é o tamanho, qual a densidade. Eu quero muito preto. Tá, talvez o tamanho não vai ser aquele que você quer, vai ser um 14, um 15, não vai ser. Ou talvez não vai ser nem um 13, nem um 12, tá? Então, a lash precisa ter esse conhecimento. Se a lash te garante tudo isso, e se ela te fala, inclusive, de todas essas coisas que eu te falei, né, te passa essa recomendação de que existe um ciclo, de que a sua saúde importa, de que a sua alimentação importa, de que tudo isso importa para que você tenha uma retenção, né? Quando eu falo retenção, que os seus cílios durem mais, ela fez um papel dela. Aí existe o papel da cliente. Você, lash, precisa garantir, precisa explicar, inclusive, o que a cliente precisa fazer em casa. A cliente precisa higienizar? Sim, sempre, gente. Já recebi cliente que falou assim, eu nem lavo. Eu falo, tá errado, se não lava vai durar menos. Por quê? É gordura. O nosso corpo produz gordura. E essa gordura entra em contato ali com as extensões, entra em contato com o nosso fios natural, e aí isso vai desprender mais rápido. Então, tem que higienizar, tá bom? Pentear. Inclusive, a parte da higienização, eu já falei do potinho de adesivo, de requeijão, que a gente cola o adesivo se ele estiver sujo, ou se sujar vai ser mais fácil, né? Aquilo vai ter uma flexibilidade maior do adesivo e ele vai sair, tá? Outra coisa, falando de higienização, oriente, você que é lash, oriente a sua cliente a usar um shampoo específico para lavar as extensões. Não é o mesmo que eu uso aqui, tá? O que eu uso aqui tem um pH mais alto. É um outro shampoo. Eu vendo aqui no estúdio um shampoo para as minhas clientes, mas você pode recomendar um outro, você não precisa ter no seu estúdio. Você pode ter uma lista de um shampoo que você acha que é legal e recomendar. Só que é um shampoo específico para lavar as extensões de cílios. Por quê? Antes a gente recomendava aquele shampoo de criança, né? Uma marca aí, shampoo de criança bem conhecida. Por quê? Porque não ardia o olho, porque, né, ela ia lá, era mais fácil achar no mercado, enfim. Ela colocava ali num pumpzinho e lavava as extensões. Só que hoje a gente já sabe que esse shampoo não é o melhor. Por quê? Porque ele tem óleo na composição. Quando o shampoo tem óleo na composição, sabonete, enfim, tem óleo na composição, ele vai fazer com que as suas retenções durem menos, com que aquela cola, ela fique flexível e essa extensão saia, tá? Então, use um shampoo específico. O pH que a gente recomenda ali entre 5 e 5,5. Quando você for comprar, você vai ver. Ele geralmente já vem escrito, tá? Qual é o pH. Então, é de 5 a 5,5. Ou peça pra sua lash, qual é o shampoo que eu posso usar em casa? Se ela não tiver, ela vai te recomendar, tá bom? Outra coisa, clientes e lashes, recomendo a seus clientes, penteiem os cílios. Você recebe uma escovinha. Essa escovinha é própria pra isso, gente, ó. Vou fazer um atendimento daqui a pouco, então eu já deixei aqui separado. Ela é própria pra isso. Penteiem os cílios. Por quê? Pensa seu cabelo embaraçado. Você vai pentear. Meu cabelo é crespo, então ele já vai, consequentemente, embaraçado mais rápido. Mas, pensa no seu cabelo. Se você deixar ele sem pentear muito tempo, ele vai ficar embaraçado. Quando ele fica embaraçado, pra você pentear, você concorda quando você vai passar o pente, ele quebra? Eu nunca pentei. Penteia, pelo amor de Deus. Penteia esses cílios. Por quê? Ele quebra. E aí o que aconteceu? O que vai acontecer? Você vai ter os cílios quebrados. Você vai chegar com os cílios quebrados. Já tive clientes e ainda tem que... Não falo mais, porque eu sempre fico ali batendo no pé. Penteia os cílios. Por quê? Porque senão, gente, cabelo embaraçado, os cílios... Imagina que você tá com a extensão, ele vai dar uma embaraçada. É importante pentear, tá bom?
Então, pentear também é outra orientação que você tem que passar e você como cliente tem que fazer, tá bom? Outra coisa, banho quente. Eu até postei um dia desses um vídeo e uma cliente falou assim, nossa, eu me vi naquele vídeo. Eu falei, eu sei, eu tô sabendo, eu consigo ver aqui. Que é, toma aquele banho pra estar numa sauna, mais que uma sauna, 60 graus o chuveiro tá. Aí vai lavar os cílios, aí vai e esfrega assim. Gente, você tem que lavar, mas cuidado, não cria o atrito na raiz. Lava a pálpebra, esfrega, faz assim, usa a escovinha. Eu postei um vídeo, eu vou postar de novo, falando como lavar com as escovinhas. Pega a espuminha, claro, espuminha, não pega o sabonete, esfrega, porque senão vai grudar nas suas extensões. Pega a espuminha e lava assim, ó, lava, porque ele vai entrar na raiz e ele vai conseguir tirar toda a gordurinha, tá? Então, higienizar, né, lavar direitinho, lavar com o shampoo correto. Outra coisa que a cliente precisa... E lavar correto não só, né, mas não lavar naquele calor de 40 graus, negócio, você vai lá, lava, esfrega os cílios naquele calor, esfumaçando, você abre a porta, parece que, né, tava fumando narguilho lá dentro de tanta fumaça. Cuidado, gente. Sauna, cuidado com sauna também. Você faz sauna, a probabilidade desse adesivo ficar flexível e cair mais rápido existe, tá? Piscina, mar. Entrou na piscina, saiu da piscina, do mar, lava com água filtrada. O mar, principalmente, ele tem o sal. Então, o sal, ele depois que ele resseca, ele fica tipo uma areinha. E isso vai ficar ali nas suas extensões, isso pode prejudicar também. A piscina, o cloro muito excessivo também pode prejudicar. Então, depois que você sair, lava com água filtrada, tá bom? E o mar é a mesma coisa. Lava, dá uma lavadinha, pronto, tá tudo ótimo, tá? Esses são os cuidados que a cliente, inclusive, tem que ter. Hoje em dia tem tinha muito aquela questão de lavar depois de 24 horas. Hoje em dia muitas lashes usam um acelerador. Então o acelerador permite que você lave antes. Mas se a sua lash não usa acelerador, ela vai pedir para que você só lave daqui 24 horas. Isso também. Por quê? Porque o adesivo ainda vai estar muito flexível, não vai estar seco o suficiente. E aí ele pode sair com mais facilidade. E aí vai chegar, né? Ai, mas não durou 15 dias. Pode ser por isso também, tá, gente? Então, você garantindo que você conhece toda a sua saúde, tá tudo certo, que você não vai ter esse ciclo mais acelerado de crescimento e, consequentemente, de queda de cabelo, né? De pelos dos cílios, você vai ter ali um período de 15 a 20 dias. Dalila, mas a moça da esquina faz em 30 a manutenção. Gente, ela faz em 30, ela usa uma outra técnica. Eu não vou entrar aqui, que chama de capping, provavelmente. E essa técnica de capping, eu não recomendo tanto, porque ela pesa mais. Salvo se ela realmente fizer os cálculos lá e entender que aquele fio, ele pode fazer ali, colocar, cabe, comporta... É como se fosse um sanduíche, tá? Você pensa que aqui é o fio normal da cliente. Então pensa assim, ó, aqui é o fio normal da cliente, tá? No capping, a gente faz um sanduíche, a gente acopla um por cima, um por baixo. E aí isso acaba preenchendo mais, ficando mais preenchido, tá? Eu não faço aqui, mas pode ser que ela faça essa técnica. Pode ser que seus cuidados... Eu tenho cliente que voltam com quase 30 dias. Eu tenho, tá? Mas a gente tem que entender. O ciclo de crescimento dessa cliente que volta com quase 30 dias, ele é bem mais lento. Ela tem por conta de mudanças hormonais que ela faz, outras questões que ela faz, o ciclo dela é mais lento. Mas na prática é de 15 a 20 dias. Tá bom? Então vocês precisam ter essa consciência de que a gente, como lash, não recomenda 15 a 20 dias só porque a gente quer que você esteja aqui de 15 a 20 dias. É por uma questão de saúde, é por uma questão de cuidado. Um cuidado seu, um cuidado que nós temos que ter com você. Eu não posso simplesmente falar para uma pessoa vir aqui e falar assim, não, vou daqui um mês, que tá tudo bem. Não, de 15 a 20 dias. Quer deixar agendado? A gente já deixa. Não quer? Não, tudo bem. Mas de 15 a 20 dias eu provavelmente vou chamar. E vou falar, olha, vamos fazer a sua manutenção? Por quê? Porque senão ele vai pesar e vai começar a cair. E aí vai prejudicar a pálpebra,
tá? E outras coisas que podem acontecer, claro, é você não ficar com aquele olho falhado, um olho com, outro olho sem, buraco. A gente quer você bonita, afinal de contas, extensão de cílios é vaidade, né? É autoestima, você sempre bonita, enfim. Então, gente, esses são os pontos. Hoje foi uma live um pouquinho mais rápida, porque eu queria trazer pra vocês a importância, mas eu queria falar de uma forma simples, porque eu não quero falar aqui só para lash designers, ficar usando termos técnicos como faseanagem, catágena, telógena, né? Eu quero falar para todo mundo, então inclusive para quem tá iniciando na área. A minha metodologia, inclusive, de ensinar é mais simples, é uma forma que eu consiga traduzir tudo que as pessoas querem. Eu já, principalmente no começo e como cliente também, tinha dificuldade de entender os termos. Eu sei que a gente muitas vezes precisa usar os termos, como eu falei aqui, faseanagem, catágena, telógena, mas eu tento trazer de uma forma mais simples. Então eu espero que tenha ficado claro os motivos de você e a importância de você fazer a sua manutenção, né, principalmente de 15 a 20 dias. Então é importante que vocês saibam o porquê, né, dessa manutenção que vocês precisam fazer. Mas é isso, são essas as informações. Agradeço muito a todos que participaram. Muito bom ter vocês aqui. Mas é isso, estaremos de volta aqui na quinta que vem, 12:30. Então, pra quem não almoçou, vou desejar um bom almoço. Pra quem está almoçando, bom almoço também, tá bom? E semana que vem nos encontramos no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal e no mesmo bate-dia, né? Porque é nas quinta-feiras. E aí, se quiserem almoçar aqui comigo, almocem comigo, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de fazer parte desse almoço de vocês. Um beijo, meus amores. Até semana que vem. Melhor, até daqui a pouco nos stories. A gente vai se encontrando por aí. Beijo.